pessoal, dando início. Testando, dando uma olhada, está tudo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Alguma dúvida, né? Boa noite a todas que estão chegando. E aí, oi minha amiga Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda também. Que bacana. Amo vocês, amo vocês. Vamos lá, Clarinha. Obrigada, Clarinha. Então, gente, a gente tá só esperando dar os minutinhos, né? Como foi confirmada, para as 19 horas, dando boa noite mais uma vez. Nós iremos estar dando início sobre esse transtorno que muitas vezes, né, tem deixado a desejar, né? Quando a gente está junto com alguém, nos deixa também apreensivos, sem saber lidar com essa situação. Quem está perto de quem tem, como se comportar, isso tudo a gente vai dar início, né? Logo mais. Estamos só esperando os minutinhos aqui para a gente dar início, né? Agradecer a todos que estão chegando. A Maiara, muito obrigada, Maiara. Seja bem-vinda. A todos que estão chegando por aí, né? Foi divulgado esse transtorno, é um transtorno que permeia aí entre famílias, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. É algo assim que a gente precisa entender, né? Sobre, para que a gente não fique a ver navios, né? Para que a gente não fique a de repente sem saber o que vão fazer, o que é que vai acontecer, né? Como lidar com a pessoa que tem toque, né? Estamos chegando aos pouquinhos aí. De antemão, né? A gente quer deixar assim algumas coisas, alguns documentos em que a gente se embasou para fazer essa live, além de artigos que existem, né? Também nós trouxemos aqui o CID-10, que é muito utilizado, né, pelas pessoas, que é a classificação dos transtornos e comportamentos mentais, certo? Nós temos muito isso em nossas clínicas. Também temos o DCM-5, né, que ele é utilizado, é a nossa Bíblia, né? É tanto que parece uma Bíblia mesmo. Quem manuseia a Bíblia sabe que ele é a nossa Bíblia, né, profissional. Quem é psicólogo, quem trabalha com transtornos mentais, deve ter sempre, ou de uma forma ou de outra forma, online ou impresso, esse manual que nos ajuda bastante, muito, né, nessas comorbidades que vão surgindo dentro de nossas clínicas, dentro dos nossos consultórios. Tá chegando a hora de começarmos. Olá, saudade também de vocês, muitas saudades, gente. São pessoas amigas de coração, né? Lá das minhas terrinhas e daqui também de João Pessoa, né? Foi avisado bastante para que todo mundo fique sabendo de uma vez por todas e que não precisa estar julgando, né? As pessoas que de repente tenham essa comorbidade, porque é algo que tem controle, não tem cura, mas tem controle, tem equilíbrio. E de antemão, eu já vou dizendo aí para vocês um filme maravilhoso que tem, que é o Toque Toque, né? Eu acredito que tenha Netflix e acredito também que tenha no YouTube, né? Procurem direitinho lá, Toque Toque com K, que aí vocês vão ver os vários diferentes, né? As várias diferentes compulsões e obsessões, né? Faltam 2 minutinhos para darmos início. Olá, mais uma vez, as pessoas estão chegando, sejam bem-vindas. Olá, Rian, seja bem-vindo. Vamos saber um pouquinho
doença mental, né, desse transtorno, na verdade. E aí, mediante, gente, vamos dar início entendendo que é um transtorno, né? Que em outro momento, em outra live, eu não sei se foi vídeo, eu já comentei a respeito disso. Na verdade, transtorno é algo que a gente adquire, né? É algo que a gente termina trazendo para a nossa vida por justamente viver com essa pessoa, né? Ou muitas vezes é biológico também o transtorno, ou muitas vezes também é hereditário. Vai depender muito do histórico genético da família, né? Então vamos lá, vamos dar início. Aqui no meu são 19 horas, né, em ponto, embora que eu comecei antes porque eu tive que observar como realmente funcionava. Mais uma vez, dar boa noite a todos, é minha primeira live, então vão desculpando aí alguma coisa, né, que possa acontecer aí, né, no meio do caminho. Muitas pessoas me pediram para gravar, eu vou gravar, com certeza vou deixar gravado, vou colocar também no meu canal do YouTube. Mas vamos lá, vamos dando início aqui devagarzinho, certo? Então, o TOC é transtorno obsessivo compulsivo, certo? Segundo o CID-10, certo? O F42, que está aqui no DSM-5, é assim que ela é definida no meio acadêmico, no meio acadêmico da saúde, né? Onde psiquiatras, médicos, psicólogos, né? Eles entendem, a gente entende a comorbidade pelo CID da patologia, pelo CID-10 da patologia, né? Então, quando a gente vê assim uma pessoa civil que não entende, então a gente tende a dizer o que significa aquele F42, né? Que é o CID do TOC, quem tem TOC. Então, ele é conhecido, a sigla dele é TOC, certo? É um distúrbio psiquiátrico de ansiedade, caracterizado por pensamentos obsessivos e intrusos, certo? Então, é uma obsessão e uma intrusão os pensamentos que vêm na mente, sem querer pensar. Agora, cuidado para não confundir esses pensamentos intrusos com pensamentos que a gente já tem, ou seja, de medo, certo? Então, a gente no decorrer da live vai entendendo melhor do que se trata, certo? Aos pouquinhos a gente vai entender. Qualquer coisa, deixem aí a dúvida de vocês, que aí eu vou estar... Olá, boa noite para quem está chegando. Então, deixem a dúvida, porque aí eu vou colocar direitinho lá, responder, certo? Se não der para responder agora, boa noite de novo, Maria Vitória. Então, eu vou responder, certo? Mas vamos dar continuidade. Vamos lá. A condição também, né, causa comportamentos compulsivos e repetitivos. Mas cuidado com essa repetição. Não é que você faz hoje e amanhã de novo você repete. Por exemplo, tem pessoas que têm... como é que a gente pode dizer? Eu só me levanto do lado direito da cama. Então, eu tenho que me levantar do lado direito da cama. Eu só saio na sexta-feira de branco. Então, isso não é toque, certo? São manias que você tem, cultura que de repente você tem adquirido no meio familiar, no ambiente onde você convive, que não é toque. A gente tem que entender por isso que é importante, né, a ida a um consultório psicológico, porque a profissional, enquanto psicóloga, ela vai investigar, ela vai atrás, né, dessa comorbidade. Graça e paz, minha linda. Então, ela vai atrás dessa comorbidade, ela vai começar a entender se realmente todas essas coisas repetitivas que a pessoa está fazendo, né, todos essas formas de compulsão, realmente é um toque ou ele é já uma mania que você tem. Cuidado para não repetir. Obsessão, intrusão,
compulsão com mania. É diferente, certo? Com um legado deixado pelos nossos pais, com a cultura. Olha, se você comeu manga, você não pode tomar leite, né? Então, cuidado para não misturar as coisas, né? O que você tem que entender, e aí é muito importante, de suma importância, é procurar um profissional para justamente alinhar e realmente ver se você tem esse transtorno. Cuidado para não sair diagnosticando as pessoas, nem se diagnosticando e depois sofrer por ter feito algo que não era para ter feito, que não era para ter falado, né? Então vamos com calma. A live hoje é para você tirar algumas dúvidas, mas Maria Vitória colocou aqui o que é intrusão. Então, Maria Vitória, intrusão não é bem intrusão, são pensamentos intrusivos. Aqueles pensamentos que a gente tem na cabeça, será que eu fechei a porta mesmo? Sabe, Maria Vitória, será que eu desliguei o fogo da panela? São pensamentos que mesmo que você tenha feito, mas você acaba, por ter a comorbidade, incerta. E aí você vai ter que voltar e ver se realmente ele desligou o fogo. E aí você sai. Daqui a pouco você de novo, mas será que eu desliguei a torneira antes de sair de casa? E isso são pensamentos intrusivos, viu? Que é justamente que vem da obsessão do toque. Tá certo? Vamos lá. Então, analogicamente falando, o toque repete sempre o mesmo ponto, que é o que eu acabei de falar, né? Pacientes com esse transtorno sofrem com imagens e pensamentos, invadem insistentemente e muitas vezes sem que você consiga controlá-los ou bloqueá-los. Você não consegue de forma alguma bloquear ou controlar esse pensamento que vem intrusivo, por conta justamente da obsessão do transtorno, certo? Que é a primeira observância, é a obsessão que você tem por alguma coisa, certo? Então, para essas pessoas, a única forma de controlar esses pensamentos e aliviar a ansiedade que provoca, certo? Por meio de rituais repetitivos, podem muitas vezes ocupar o dia inteiro e trazer consequências negativas na vida pessoal da pessoa. Então veja, tanto pessoal como profissional, porque já imaginou você ter que chegar às 8 horas em ponto no seu trabalho e aí de repente você não ter certeza se fechou a porta, você ter que voltar várias vezes e aí, gente, não é um dia que isso acontece, são todos os dias que isso acontece, de você voltar e ver se fechou a porta, aí você vai embora. Quando você está dentro do carro, para sair, você tem que voltar de novo, para você ver se está tudo bem, ou se está tudo em segurança, ou se tem alguma coisa que ainda você deixou a desejar, certo? Então, são várias vezes que você faz e pensa nesse determinado pensamento. E a compulsão, né, é o ritual do comportamento obsessivo, certo? Então, irracionalmente, segue o padrão de regras e etapas extremamente rígido, certo? Geralmente pré-estabelecido pela própria pessoa. Então, veja, a pessoa pode ter obsessão e compulsão? Pode. Pode ter só a obsessão? Pode. Pode ter só a compulsão? Pode, certo? Tem pessoas que têm só a obsessão e tem pessoas que têm só a compulsão. E tem pessoas que têm as duas coisas, a obsessão e a compulsão. E a obsessão justamente é esse pensamento intrusivo que só vai parar quando você tiver o comportamento repetitivo, porque isso vai ser o escape da ansiedade.
E aí você vai ficar mais aliviada, certo? De certa forma, equilibrada emocionalmente. Vamos lá. Só constatando um casinho, né? Uma pessoa, né? Uma paciente, eu acredito, né? Enfim, ela chegou no consultório e falou que tem compulsão de borracha, né? Qual é a compulsão dela? De comer borracha. Então, o que é que ela pensa que chega nesse comportamento da compulsão dela? Ela pensa que tem algo errado na vida dela e que ela só vai poder, de certa forma, ficar bem se ela comer a borracha, porque ela tem a pretensão de apagar aquela dor que ela sente, aquela ansiedade, aquela que está causando aquela obsessão, aquele pensamento que ela não consegue se organizar. Então ela vai lá, come a borracha e nisso ela sente um prazer de alívio, ou seja, a ansiedade, né? Ela passa, ela baixa. Que aí, segundo os neurologistas, né, dizem que o que acontece temos no nosso cérebro, temos lá os neurotransmissores, certo? E nós temos uma certa quantidade de neurotransmissor. Quando a gente começa a colocar alguma medicação ou alguma atividade física ou então uma compulsão de comprar, de gastar dinheiro, de comer borracha, de quebrar as coisas. Quando a gente começa com essa compulsão, então acrescenta-se mais um neurotransmissor ali, certo? Que vai receber aquele hormônio do bem-estar. E quando acontece isso, acontece um alívio. Mas só que aquele neurotransmissor, ele vai ficar ali, certo? Ele vai ficar ali, precisando sempre de um escape, precisando sempre de algo para que ele consiga esvaziar essa ansiedade, para que ele consiga ficar bem, né? Então, por isso que a compulsão, a obsessão chega, a compulsão também chega. E aí é algo que a pessoa que tem, na verdade, a gente não consegue identificar, né, de primeira vez, e a pessoa que tem também não. E acreditem, esse toque, ele vem de criança às vezes. A maioria das vezes, segundo artigos que eu li e alguns autores, desenvolve enquanto criança. E aí, enquanto criança, essa Boa noite, meu bem. Seja bem-vindo, Érica. Então, ela termina, a criança termina desenvolvendo o toque, sem saber como lidar com o toque. Prestem atenção, sendo vocês pais responsáveis, professores. Muitas crianças não têm borracha e os pais compram borracha para elas. E elas terminam, eu perdi, eu não sei onde eu deixei. Muitas realmente perdem. Muitas realmente não sabem onde deixaram. E outras, elas se apropriam dessas borrachas para aliviar, sabe? Para aliviar, para tentar inconscientemente apagar algo que está perturbando aquela criança, que está deixando aquela criança frustrada, que está deixando aquela criança com um sentimento que ela não sabe lidar. Então, se a gente descobre isso enquanto infância, se a gente consegue ajudar essa criança, então quando ela ficar adulto, ela vai ficar bem mais equilibrada emocionalmente. Como evitar esse desenvolvimento do toque nas crianças? Elaine, assim, pelo que eu estudei, tem 3 fatores fortes: o biológico, o ambiente, certo? E eu esqueci agora no momento no outro, mas eu te digo já, porque tá aqui dentro do nosso roteiro, certo? Então não tem como evitar, né? E até ter tem. Quando a mãe, né,
A partir do momento de 6 meses de idade de vida da criança até 5 anos de vida, fica com essa criança dando muito amor, carinho, porque na verdade esse transtorno vem de muita insegurança, né? Então, quando ela tem, né, a predisposição, a mãe, né, tem a predisposição, né, de repente também ter essa comorbidade, ela não vai saber lidar com essa criança que está para nascer. Por isso que existe um acompanhamento que se chama perinatalidade, que justamente ajuda, auxilia essa mãe grávida que de repente ela tem a comorbidade, então tem como ela se equilibrar para que justamente isso não venha, sim, genética, né? Biológica, genética e ambiental. São essas 3 possíveis causas do toque, do desenvolvimento. Não tem como evitar, né? Na verdade, até tem, mas infelizmente é um pouco complicado, porque como a mãe que trabalha, né, ela tira a licença maternidade dela e aí ela só fica até 6 meses com a criança. Justamente no período que a criança precisa dela, ela se ausenta. E às vezes deixa com a mãe dela, né? Que muitas vezes também já está limitada, mas fica porque a filha precisou. Deixa com a pessoa que vai ajudar, deixa com a pessoa que vai estar com ela, que muitas vezes até tem ansiedade, termina passando para a criança, né? A criança ela é muito sensível, né? Nesse período dela de desenvolvimento, até 2 anos de idade, ela é muito sensível a qualquer sintoma, a qualquer sentimento que alguém possa expressar para essa criança, porque ela sente, ela não tem todas as formas, não está formado tudo aí no cérebrozinho dela, mas ela sente com mais intensidade, ela só não sabe dizer, nem explicar, mas ela sente. Então, assim, seria mesmo, né? Boa noite, Maria. Seria mesmo, assim, ter um controle de quem realmente vai ficar. Mas como a gente não sabe, né, quem cuida das nossas crianças, por mais que seja uma conhecida, tem aqui, como você consegue perceber o toque do início? Então, eu acabei de explicar, mas vou explicar de novo. Pelo pensamento intrusivo, que não para. Agora, lembra, não é pensamento de medo, de morte, disso, não. Isso aí já é outra comorbidade. É o pensamento intrusivo que vai te levar a fazer, ter um comportamento repetitivo, entende? Infelizmente, Elaine, as pessoas, hoje a gente não conhece ninguém, mesmo que seja uma prima que a gente conhece, que é ali perto da gente, um avô, uma avó, vai ter um momento que esse avô, que essa avó, que essa pessoa que está cuidando da criança, ela não vai tratar a criança com o mesmo carinho que uma mãe deveria, né? E quando eu digo que uma mãe deveria, é porque muitas vezes a própria mãe perde a paciência mesmo. E aí os gritos excessivos, sabe? Os pais que são aqueles bem durões, que botam as crianças de castigo a partir de 2 anos, 3 anos de idade, né? Então tudo isso acaba desencarrilhando. A criança já tem predisposição, então ela acaba desencarrilhando e ficando mais forte ainda a patologia. Termina realmente ficando mais lúcido, ficando mais forte. E aí, se não controlar isso, se não ajudar essa criança, então ela vai passar por maus momentos, né? Porque lá na frente pode chegar a desenvolver outras patologias mais agressivas da mente, certo? Então, vamos lá. É muito comum, acreditem, pacientes de toque se deixarem de cumprir algum ritual. Algo terrível pode acontecer se eles não cumprirem esse ritual. Aí eu vou sair de casa, então eu tenho que limpar... Não, eu tenho que limpar o pé antes de entrar em casa. Me desculpe. Então eu tenho que limpar meu pé. Então a pessoa limpa mais de 3 vezes, né? Porque se eu não limpar meu pé, eu vou terminar
trazendo doença para dentro de casa. Ai, pronto, nesse momento de pandemia em que estamos vivenciando, né? Eu tenho que passar álcool em gel nas mãos. Às vezes você não pega em nada, mas você tem que passar álcool em gel nas mãos. Se você não passar álcool em gel nas mãos, você vai se contaminar e vai contaminar outras pessoas. Entende? Então é esse pensamento intrusivo, né? E esse comportamento que acaba deixando você mal, porque daqui a pouco você, né, vai ter que limpar a tua casa todos os dias, porque todos os dias tem bactéria, todos os dias tem vírus, né? Que embora não vá ninguém na tua casa, que embora não fique ninguém lá, mas vai ter, né? Porque o ar traz, né? Mas é um pouco complicado ter que separar isso muitas vezes a gente tem mesmo manias. As manias podem desenvolver um toque? Pode. As manias podem chegar nos pensamentos intrusivos e aí com esses pensamentos intrusivos desencarrilhar num comportamento, né, repetitivo. Veja, obsessões são pensamentos intrusivos e a compulsão é comportamento repetitivo, que você pode ter separado, né? Você pode simplesmente ter só o transtorno obsessivo por alguma coisa, ou você pode ter o transtorno compulsivo por outra coisa, e pode ter os dois, certo? O comportamento tende a agravar-se à medida em que a doença não é tratada ou diante de algum evento estressante ou traumático. Por isso, diagnóstico e tratamento precoce são importantes e essenciais para a recuperação, certo? Para que você saiba lidar com determinada situação, para que você entenda como eu posso me ajudar, porque o primeiro impacto não é o outro saber lidar com isso, é você saber lidar com isso, certo? Deixa eu ver aqui. O toque pode evoluir para alguma outra patologia? Sim. Ele pode desenvolver para um transtorno de personalidade borderline, ele pode desenvolver para uma bipolaridade, ele pode desenvolver para esquizofrenia, certo? É por isso que o quanto antes você identificar e tratar, você consegue amenizar essa situação e estabelecer, né? Deixar estabelecido ali determinada comorbidade, certo? Estudos epidemiológicos coordenados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que aproximadamente de 1 a 2% da população mundial tem toque. Gente, quando eu li nesse artigo, eu digo assim, tá, isso a Organização Mundial de Saúde, ela estima pelo que ela sabe. Mas quantas pessoas estão aí com toque e nem entendem que tem toque, né? E acham que de repente é uma depressão, e acham que de repente é um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, quando na verdade é toque. Então, essa estimativa aqui é das pessoas que eles realmente sabem e estão lá, né, na lista de atendimento pelo SUS. Mas também imagina as clínicas particulares, né? O quanto tem de pessoas que são tratadas de toque e que não está lá, porque não foi contabilizada. Isso aqui, essa estimativa aqui, é simplesmente pelo SUS, né? As pessoas têm vergonha de falar. Exato, amiga. Exato, amiga Elaine. As pessoas morrem de vergonha de falar, sabe? Parece até que é algo assim, nossa, é uma doença contagiosa, mas não é contagiosa, não é, certo? É algo que você já traz dentro de você, todos trazemos, porque todos temos o nosso mecanismo bem estruturado para saber lidar com todas as coisas que vão aparecendo em nosso meio. Acontece que, infelizmente, tem algumas pessoas que passam por algum momento estressante, um pós-traumático, passam por abusos sexuais, né, enquanto criança, e elas não entendem o que é que está acontecendo ali, né?
Passam por estupros e as pessoas não entendem e acham que aquilo ali é muito normal, né, e tudo mais. Mas aí quando elas vão, né, verdadeiramente ao psicólogo, que é o profissional mais assertivo de ir, né? Elas começam a entender o porquê de certos comportamentos que tinham, elas começam a amenizar alguns comportamentos repetitivos, elas começam a bloquear os pensamentos intrusivos, né? Mas isso não é em uma consulta, nem em duas, nem em três, não. Isso varia. Tem pacientes de toque que são tratados com 8 meses, um ano, já consegue restabelecer-se, já consegue equilibrar-se emocionalmente, já consegue bloquear os pensamentos obsessivos e intrusivos. Mas tem pessoas que não conseguem, e aí a gente tem que encaminhar para psiquiatra, tem que encaminhar para outras pessoas, né, outros profissionais que irão auxiliar, que irão ajudar, né, nessa caminhada aí de organização mental e equilíbrio emocional. Boa noite, Wilma, seja bem-vinda. É um prazer para mim ter vocês todos aqui, Vanusa. Sejam bem-vindas. Eu amo de coração minha terrinha, meu povo. Vamos lá, gente. Continuando. Então, existem vários tipos de compulsão, certo? Existe a compulsão, lembrando, compulsão são os comportamentos repetitivos. Então, tem pessoas que vivem contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, quando chega, conta. Tem pessoas que lavam as mãos excessivamente. Tem pessoas que têm mania de organização. Tem pessoas que, enfim, tem várias compulsões, né? Não vamos aqui centrar nenhuma delas, não. Agora, toque tem 2 tipos. Um tipo é o comportamento sem compulsão e o outro é o comportamento com compulsão, certo? Então, o toque sem comportamento compulsivo, quem predomina são os pensamentos obsessivos, intrusivos, certo? Mas a pessoa não necessariamente apresenta o comportamento compulsivo. Ela tem aquele pensamento intrusivo, mas ela não tem esse comportamento repetitivo. Já o comportamento com compulsão é caracterizado pelas obsessões e rituais, ou seja, você tem os pensamentos intrusivos, mas também tem um comportamento repetitivo, certo? Então, isso se repete com frequência, a ansiedade só pode ser aliviada ou controlada mediante justamente esse comportamento que você tem, porque alivia, né? E compulsivamente chega a atrapalhar diretamente a vida. Quem sofre de transtorno obsessivo compulsivo, né, realmente sabe, que tem já o diagnóstico, sabe como é complicado isso, né? E aí as causas. O que causa uma pessoa ter o transtorno obsessivo compulsivo? Então, médico nenhum ainda não é capaz de entender. É o que eu estava falando para a Elaine, né? Completamente. O que está por trás do transtorno obsessivo compulsivo, na maioria das teorias, é justamente 3 fatores. É o biológico, a genética e o meio ambiente, né? Então, são esses 3 fatores que podem desencadear o transtorno obsessivo compulsivo. É a biologia, né, a formação dos genes, né, é a genética que vem aí dos pais e o meio ambiente em que ele se encontra, certo? Então, alguns pesquisadores acreditam que o toque pode ser resultado de alterações ocorridas no corpo ou no cérebro da pessoa. É o que eu já falei, né? Tá lá a criança passando por maus tratos, né? Por bullying, por vários fatores que estão agredindo de forma muito inconsciente a criança. Eu digo inconsciente porque a criança quase não tem ideia da maldade dos adultos, né? Por isso, quando eu era estudante de psicologia, eu dizia, eu quero tratar das crianças. Mas, gente, é tão complicado tratar de crianças, porque você tem que tratar também do pai, da mãe.
e das pessoas responsáveis por aquelas pessoas, certo? Então é complicado, é um pouco complicado por isso, né? Porque a gente trata de um jeito e o pai acha que tem que tratar de outro porque alguém falou que deveria ser assim, alguém da família é psicólogo e diz que... Mas essas pessoas não entendem que se você está sendo tratada por mim, por algum profissional, então aquele profissional é quem tende a dar um diagnóstico, porque você está sendo tratada por aquela pessoa, acompanhada, aquela pessoa está te investigando. Eu não posso chegar, Elaine, de maneira alguma e dizer assim, Elaine, Elaine está tratando de uma paciente e essa paciente, quando sai do teu consultório, vem perguntar para mim: olha, acabei de falar com fulaninha ali, fulaninha falou para mim: oi, Fabíola, boa noite. E aquela fulaninha falou para mim que você estava, como é que a gente pode dizer? Você estava com determinada patologia. Eu não posso fazer isso com minha colega psicóloga, de forma nenhuma eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque primeiro, a paciente é dela, né? Mesmo que seja minha conhecida, mas a paciente é da minha colega. Então eu tenho que ter ética, primeiramente, e respeitar o trabalho da minha colega, certo? Então, de forma alguma, eu posso dizer um diagnóstico para alguém de primeira vez que vejo, e de forma alguma eu posso acusar a pessoa que está acompanhando aquele paciente, por mais amigo meu que seja, por mais da família meu que seja. Boa noite, Fabíola. Por mais amigo meu que seja, eu não posso me meter no atendimento da minha amiga, do meu amigo, enquanto psicólogo. Eu posso até falar com ele, né, alguma coisa assim, mas eu não posso me meter nisso, entende? Então vamos lá. Quando a gente fala de genética, né, porque eu disse que há os 3 fatores que influenciam no desenvolvimento do toque, né, que é a genética, o fator ambiental e o biológico. Então, quando eu falo de genética, eu estou falando dos genes, né, que é como eu já falei aqui, envolvidos e identificados, certo? Quando eu falo de fator ambiental, eu estou falando de localidade, certo? De hipótese, de onde você está, com quem você está, o que aquela pessoa está fazendo, né? Então, o que já se sabe, né, que isso é muito bom, é que o toque, né, se manifesta por um conjunto de fatores. Sendo eles desde hereditários até os fatores relacionados ao estilo de vida. Ou seja, uma situação grave de estresse pode, né, desencarrilhar justamente o toque. Por exemplo, um pai ou uma mãe, né, que vive brigando, eu vou falar bem a grosso modo mesmo, que vive brigando no meio dos filhos, chama nome, manda ir não sei para onde, vai fazer não sei o que, vai tomar não sei onde. Essa pessoa, essa criança que está vendo aquilo ali, isso vai ficar dentro da mente dele, cada grito que ele escutou, cada comportamento que ele teve, né? Cada comportamento que ele observou, então vai respingar nele enquanto criança que ainda está em desenvolvimento, porque a gente sabe que até 12 anos de idade a criança está em desenvolvimento. E isso, segundo alguns pesquisadores, para Freud é até 6 anos de idade. Porém, na neurobiologia, né, que é o que a gente, neuropsicologia, aliás, a gente compreende que até os 18 anos ainda o cérebro está em formação, principalmente a parte frontal do cérebro, né? Então, quer dizer, um constante mudança, então é um desenvolvimento ainda que está muito fragilizado, uma separação, os pais se separam, né? Nem entendem o trauma que trazem na criança. Não, mas ele entendeu. Ele não entendeu. Ele pode até aceitar tudo que você está proporcionando, mostrando, dizendo como é e como não é. Boa noite, filha amada. Venha-se embora para casa. Então, ele pode até estar, né, ali e tudo mais, mas ele não, inconscientemente,
isso vai ficar gravado para ele, dentro dele no cérebro. Porque o meu pai e minha mãe separaram, né? Será que é bom separar? E aí ele vai viver em duas comunidades diferentes. Desculpa aqui, gente. Ele vai viver em duas comunidades diferentes, né? Ele vai viver em duas comunidades, 3 ou 4, vai depender muito, porque pelo que eu acompanho algumas crianças lá, né? Enquanto professora também, eu fui professora há muito tempo, acho que uns 2 anos ou 1 ano ali no Dominique. E a gente o que observa muitas vezes, o pai leva a criança, esse final de semana é meu. O pai leva, né? Aí vai e deixa essa criança com a avó, com o avô. E vai viver a vida dele. E a criança fica na casa do avô e da avó. Ou seja, essa criança, na verdade, ela não teve um final de semana com o pai. Ela teve com os avós. E aí, voltando para casa, a criança encontra a mãe. Que aí, de repente, esteja já com outro companheiro. Quer dizer, é muita confusão para um cérebro que está em formação. Certo? Muita confusão. E aí, por isso que se diz que a maioria dos casos de toque vem da infância. Certo? Vem da infância. E quando não vem da infância, também não está fora os adultos adquirirem, não. Certo? Os adultos também. Boa noite, Eva. Seja bem-vinda. Os adultos também podem adquirir toque. Certo? Eles podem adquirir, mas a maioria das vezes vem de criança. Esse toque ele é desenvolvido lá na infância. Certo? E na primeira infância, para ser mais precisa. Vamos lá, fatores de risco. Os principais fatores de risco capazes de aumentar a pessoa desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo é histórico familiar, certo? Como ter algum membro próximo da família que de repente foi diagnosticado com toque ou com outras doenças psiquiátricas. Então, essa criança ou essa pessoa é um candidato a ter o toque, certo? Outro fator de risco, acontecimentos traumáticos, como eu acabei de falar, né? Morte de alguém, separação, né? Traumáticos e estressantes que tenham ocorrido na vida da pessoa, como a morte, acidente grave ou separação, como eu já tinha dito. O toque, ele atinge tanto homens como mulheres. Não tem esse negócio de dizer, peraí, então o toque é mais de coisa de mulher. Não. É a mesma proporção para homem e para mulher, certo? A maioria dos casos, a doença surge durante a infância, como eu já falei, mas isso não quer dizer que na vida adulta também a pessoa não venha a desenvolver. E aí vamos para os sintomas. Quais os sintomas, né? Que alguém até perguntou. Então vamos lá. Como também eu já tinha respondido, o principal sintoma basicamente é justamente a obsessão e a compulsão, certo? No entanto, é comum encontrar pessoas que desenvolvam apenas um tipo, certo? Um sintoma, ou a obsessão ou a compulsão. Mas geralmente a pessoa vem com a obsessão, que são os pensamentos intrusivos, eu estou repetindo isso várias vezes para você entender, e a compulsão, que é o comportamento repetitivo, certo? Sintomas de obsessão. Como é que eu posso identificar esses sintomas de obsessão? Então, vamos lá. A obsessão, né, consiste em uma série de imagens ou pensamentos que ficam permeando em nossa mente, certo? Insistentemente e repetidamente, sem que você possa controlar. Geralmente, ela vem acompanhada da compulsão, que nada mais é do que a forma de se livrar dessa ansiedade. Então, a pessoa vai repetir o comportamento quantas vezes for necessário para que ela se livre daquela ansiedade que ela está sentindo, certo? Os casos obsessivos mais comuns, obsessivos, eu não estou falando ainda de compulsivos. Os casos obsessivos mais comuns são obsessão por limpeza, fixação por organização rígida, ou seja, exagerada, pensamentos agressivos, certo? Como autoagressão, tem pessoas que se batem, gente,
isso é uma obsessão, para aliviar o nível de estresse que aquela pessoa tá, certo? E pensamentos indesejados, que aí inclui atos sexuais e religiosos. E aí vem os sintomas agora da compulsão. Quais os sintomas de compulsão? Como eu já falei, comportamentos repetitivos, certo? Que o paciente é impulsionado a executar, sem ter controle, sabe? Sem ter controle, para assim reduzir o nível de ansiedade causada pela obsessão. Mas vem cá, Maria Josenilda, quem tem obsessão tem compulsão? Sim. E quem tem compulsão tem obsessão? Nem sempre. É apenas a compulsão, é o comportamento repetido, certo? Repetitivo, aliás. Então vamos lá, ainda falando da compulsão. A compulsão também são rituais, né? Ou seja, traz prazer para a pessoa, sendo capaz de reduzir a ansiedade apenas temporariamente, porque quando ele se vê no momento novamente de estresse, ele vai novamente ter esse comportamento repetitivo, certo? Quando os sintomas aparecem, quando é que os sintomas do toque aparecem? Geralmente, eles oscilam em intensidade. A gravidade durante toda a vida do paciente vai depender também justamente da aderência do tratamento do paciente, certo? Então, se de repente a pessoa consegue identificar o toque ainda na infância ou ainda no início dela, quando ela vai se instalando na pessoa, então o que é que acontece? A pessoa tende a equilibrar esses pensamentos e equilibrando, né, e bloqueando esses pensamentos, você consegue de certa forma estabilizar a compulsão. Mas se você não consegue identificar isso, né, e vai tendo a compulsão, a obsessão, então pode desencadear em uma coisa mais grave, que de repente você nem tem um serial killer muito bom, Dexter, né? Ele tem compulsão. Na verdade, ele tinha compulsão, obsessão e compulsão, na verdade, que não tratado desencarrilhou em uma esquizofrenia. Ou, desculpa, em uma psicopatologia, certo? Então, também as pessoas, né, que têm psicose e tudo, às vezes, não sempre, vai depender, né? Elas tendem a desenvolver isso, a psicopatia, certo? Se transformar no psicopata? Sim. No sociopata? Sim. Justamente por conta da obsessão, que é o pensamento intrusivo, certo? Mas vamos lá, dando continuidade, né? Quando você está tratando... Boa noite, minha amiga Jéssica. Beijo, saudade de tu. Quando você está tratando do toque, maravilhosa é você, minha amiga. Quando você está tratando do toque, olha, tem duas profissionais maravilhosas aqui, viu? Jéssica e Elaine, que podem contribuir comigo. Eu não sei se tem mais alguma outra amiga que de repente entrou aí. Eu sei que Jéssica e Elaine estão aí. Então, elas podem contribuir, certo? Então, assim, quando você está no tratamento do toque, que você identifica, que a psicóloga começa no acompanhamento para te ajudar, para te auxiliar, justamente a começar a bloquear esses pensamentos obsessivos, certo? E que aí ela vê que você ainda está continuando com esses pensamentos, que você ainda está persistindo, que os comportamentos repetitivos estão avançando, então ela tende a pedir ajuda a um psiquiatra para justamente aliar medicação, certo? Então ela vai aliar a medicação porque ela precisa dessa ajuda, né, da medicação e das psicoterapias, para justamente ponderar aí o equilíbrio emocional e os pensamentos intrusivos, certo?
Os picos geralmente acontecem quando a pessoa está vivenciando um período de estresse traumático, que é o que eu já falei para vocês, ou estresse intenso, seja por trabalho, seja por estudos, né? Seja por qualquer vivência que você entenda que está desencadeando, né? Desencadeando, aliás, algum estresse que você não está suportando. Então, de repente, começa a vir aqueles pensamentos intrusivos. E esses pensamentos intrusivos vão chegar numa compulsão, que é o comportamento repetitivo para ficar bem, né? Para ficar bem concentrado, porque quando você tem um comportamento repetitivo, você se alivia, você fica aliviado. Mas isso vai acontecer com frequência. E você não pode estar tendo o mesmo comportamento repetitivo, porque isso vai acabar, né, com tua vida. Já imaginou você estar no meio da rua, aí você de repente, deixa eu ver aqui uma coisa que pode te causar constrangimento na rua. De repente você diz assim: ai meu Deus, será que eu vesti a calcinha certa? Será que a minha calcinha está de forma, como é que eu vou dizer, avessa? E aí você tem que procurar alguma coisa para. Aí depois que você alinha isso daí, você vai. Ai, será que. Qual foi a cor que eu saí hoje? Que é a mania. Ai, hoje era para ter saído de preto. Ai, deixa eu dar uma olhadinha. Então, isso aí vai terminar te causando constrangimento na rua, né? Eu tô falando essa forma, mas tem vários outros comportamentos repetitivos que a gente sabe, né? Que acontece na rua. Quem acompanha o BBB, né? Eu não acompanho, mas eu acompanho. Muitas vezes eu tô ali no TikTok e tem vários TikTok de uma participante, né? Que eu nem lembro do nome dela, em que ela não toma banho, né? E isso tá virando até meme e tudo mais, e ela faz tem alguns comportamentos repetitivos lá. Então, isso tudo tá causando constrangimento, né? De certa forma. E que ela precisa entender. Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. Acho que eu vi Dali também, Daliana, no ateliê, né? Então é isso, gente, certo? E buscando ajuda médica, como é que eu vou fazer isso? O que é que eu tenho que fazer isso? Como é que eu tenho que fazer isso? Então, as pessoas que têm sintomas relacionados ao toque, né? Então, é fácil, é só você procurar uma ajuda médica, né? Saber, né? Saber que levantar sempre do lado direito da cama, manter a casa limpa, os copos dispostos sobre a mesma ordem, como sinais e sintomas. Isso daí, gente, não é toque, são manias. São coisas que a gente às vezes traz para o nosso dia a dia, porque a mãe ensinou dessa forma e a gente acha que só vai estar certo se a gente fizer desse jeito. Então, a gente tem que entender isso, né? Tem que entender direitinho para depois não ficar sendo pego de calças curtas. Então, vamos lá. Diferenciando mania de toque. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Diferenciando mania de toque, certo? A gente precisa entender isso daí para justamente a gente saber lidar e diferenciar de certa forma. Então, pessoas com toque, elas desenvolvem as características de forma muito intensa, certo? Irracional e acompanhado de interferência negativa na qualidade da vida. Por exemplo, diminuindo seu desempenho no trabalho, não conseguindo cumprir regras e horários de convenções sociais e evitando a interação social. E é nisso que o médico irá se basear, ou a pessoa que vai te acompanhando, um profissional, certo? Para definir se há necessidade de um ou mais especialistas, certo? Se for pai ou mãe de uma criança que esteja apresentando os sinais, também vai precisar de ajuda. Se for um adolescente, os pais também precisam de ajuda. Por que precisam de ajuda? Porque esses pais não sabem lidar com a situação. Porque as pessoas que estão ao redor da pessoa que tem toque, se elas vão ficar julgando, se elas vão ficar apontando, vai ficar pior a situação, vai agravar a situação da pessoa que tem toque.
Então, é necessário ter um acompanhamento também da família. Foi diagnosticado com toque, então que a família esteja presente também sendo acompanhado, certo? Por que isso? Porque vai precisar, né, de você, por exemplo, aquela criança está agindo, tendo aquele comportamento repetitivo, que é a compulsão. Então, você não pode chegar a escandalizar. Que é isso? O que você está fazendo? Então, que isso vai agravar. Ela pode até parar ali no momento, certo? Mas isso vai vir com muito mais potência mais na frente, certo? Quanto mais cedo o tratamento começar, melhor o paciente vai saber lidar com isso, certo? Então, quais os especialistas que podem diagnosticar com toque? O psicólogo, né? Um neurologista, o pediatra também pode, o psiquiatra e um clínico geral. Mas aí a gente sabe muitas vezes que às vezes o coitado do clínico geral, né? É tanta consulta e que ele tem que dar conta que às vezes passa até despercebido. Então, na verdade, o psicólogo, né, que é quem vai te acompanhar, ele vai realmente mostrar para você, através de instrumentos, através de avaliações que ele vai fazer, se realmente você tem ou não. Mas vamos lá, diagnosticando uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Para ajudar a diagnosticar esse paciente com toque, certo? O especialista de saúde mental pode solicitar a realização de determinados exames e testes. Um exame físico bem propício para quem tem toque, né? Um exame físico é feito pelo próprio consultório e serve principalmente para excluir possíveis outras causas e sintomas e sinais que a pessoa manifestou. Então, veja lá, você chega numa clínica de psicologia, é atendido por um psicólogo. Esse psicólogo, ele vai observar o teu comportamento mediante ele. Ele vai observar como você sentou, como você está ali, se você está à vontade, se não está. Então, isso tudo vai fazer o quê? O psicólogo, ele vai entender, né, o profissional, ele vai entender dali, ele já vai perceber alguma coisa. Daí, ele vai pedir que você vá a um laboratório e faça um hemograma, né? Mas o que é que tem a ver hemograma? Tem muitas coisas, né, a ver. Porque às vezes, se você está com falta de cálcio, se você está com anemia, você vai ter certos comportamentos que podem ser confundidos com comportamentos repetitivos, mas que na verdade não é. É só a falta de algum nutriente ou algum componente naquele corpo. Então, o hemograma, ele vai nos dar esse embasamento, ele vai nos mostrar realmente o que de fato está acontecendo. Se tem drogas no organismo, certo? Além do check-up geral. Também a gente pede um exame de tireoide, porque dependendo se você tiver tireoide, também influencia muito nessa obsessão. E aí temos também a avaliação psicológica, né? Que aí é quando a gente vem e faz algumas perguntas específicas sobre os pensamentos, sentimentos, sintomas, padrões de comportamento. Isso tudo vai nos auxiliar, que também é quando a gente entra em contato com a família ou amigos próximos, a fim de entender melhor o que se passa no comportamento da pessoa, certo? Então, quais os critérios que a gente utiliza para... Eita, gente, tá quase acabando. Os critérios que a gente usa para diagnosticar CID-10 e DCM-5, certo? São os nossos documentos que são utilizados, certo? Para justamente nos auxiliar nisso aí. Então, gente, é isso, né? Dizer que toque não tem cura, mas tem um tratamento que pode ajudar e auxiliar muito a controlar os sintomas, né? Evitar de julgar, evitar de rotular, evitar de querer dar diagnóstico, né?
sem realmente ir a fundo da conversa, sem realmente entender. Ter ética profissional, né? Quando você vê que de repente eu sabe alguma coisa assim, então você precisa ter ética profissional para tratar disso no mais sigilo, principalmente se a pessoa não é um bicho de sete cabeças, mas se a pessoa não quer que ninguém saiba, então tudo bem, tratar lá no sigilo, né? A terapia mais indicada é a cognitiva comportamental, que é o TCC, que a gente chama. Por quê? Porque ele tem formas eficientes, técnicas, né? Que vai justamente controlar, ajudar a pessoa a expor, na verdade, pessoas em situações para que ela consiga sair dessa situação sem utilizar a obsessão e compulsão, certo? Quero agradecer do fundo do coração todas as pessoas que estiveram conosco. Muito obrigada por tudo, viu? Fica aqui o meu abraço a todas as pessoas que estiveram junto de mim aqui, né? Quero agradecer mesmo e até a próxima, se Deus nos permitir. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e uma boa noite de sono reparador. Muito obrigada por tudo, viu? Tchau, tchau.